Se você não tem uma oração no seu coração, e você gostaria de orar, se você não tem uma declaração específica no seu coração e você gostaria de declarar, você tem a oportunidade de pegar qualquer salmo, são 150 orações. E eu quero sugerir que você comece pelo 119, o menor salmo da Bíblia, sabe? Quase 200 versículos. Brincadeira, o maior salmo, né? Eu não sei se é o maior capítulo, mas é o maior salmo. Mas então você tem 150 orações. Sabe aquele dia que você não sabe o que dizer para Deus, mas você gostaria de dizer? Então você vai lá e pega aquelas orações, a maior parte delas de Davi. Davi está ali abrindo a alma. E quando eu olhei hoje, eu falei, eu queria ler o Salmo 8. Deixa eu ver se hoje é o dia 8. Quando eu vi que era o dia 8, eu falei, uau, tem tudo a ver ler o Salmo 8 com você. Diz assim: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Quão grande, pois expusestes nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando eu contemplo o céu, as obras das tuas mãos, e aqui, olha, tá, a minha Bíblia engoliu um pedacinho aqui, uma timeline dela aqui, viu? Aí você fala aí para mim, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, né? E o que mais? Ótimo, e o que mais? Que continua engolido. Ah, pronto. Quem é o homem? Gente, como assim? Apareceu uma linha verde aqui. É porque isso tinha que... Ah, desapareceu. Era só um clique, gente. Olha só, era só um clique. Mas é porque eu tinha que ter a cooperação de vocês. Eu gosto de coisas colaborativas. Ah, e está aí na tela, né? Então, para emudecer, quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes. Que é o homem, que é onde eu quero me concentrar com você. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-os, no entanto, um pouco menor do que Deus, ou outras traduções, do que anjos, e de glória e de honra o coroastes. A Fátima acabou de falar de coroa também. Deste-lhes domínio sobre todas as obras das tuas mãos, e sobre os teus pés lhe pusestes tudo. Depois você pode terminar de ler, porque eu quero me concentrar aí no versículo 4, 5 e 6 com você. Então, quem é a mulher? Quem é o homem? Eles foram feitos um pouco menor do que Deus. E quando Deus os fez, Deus disse assim, olha, eu quero que vocês tenham domínio, a palavra está aí, você pode conferir, sobre tudo. E qualquer versão que você vai ver, a palavra é sobre tudo. Então, Deus tem uma expectativa no coração dele sobre nós. Que nós somos um pouco menores do que ele, porque nós não somos onipresentes, nem oniscientes e nem onipotentes. Mas nós somos um pouco menor do que ele. E ele quer nos dar domínio sobre todas as coisas. E é incrível porque esse salmo, ele fala das obras das mãos de Deus. Aquele cientista Adalto Lourenço, ele tem uns livros bem fantásticos, e ele fala, olha, existem duas formas de você ouvir a Deus. Pelo livro das obras, que é o mundo, as pessoas, os animais, e é o que está falando aqui, e pela Bíblia. Então você pode ter encontros com Deus, não só quando você lê a Bíblia, mas quando você contempla o horizonte, contempla o sol, contempla a vegetação, contempla o ser humano. Tudo isso faz com que nós tenhamos encontro com Deus. E a expectativa do coração de Deus, eu gostaria de ler, mas não vou ler, o Salmo 139, que é o Salmo que vai falar como eu e você fomos criadas. E depois você poderia conferir ele hoje, você que está em casa também, antes de dormir. Salmo 139. Ele vai dizer como que eu e você fomos formados. E lá tem um versículo tão incrível, que diz o seguinte, todos os nossos dias foram escolhidos e escritos e determinados.
E aquela parte ali, quando você vai estudar sobre dias escritos e determinados, não tem a ver com dias. Ah, segunda-feira vai ser assim, terça vai ser assim, você vai casar com fulano, você vai casar com ciclano. Não tem a ver com isso, tem a ver, sabe com o quê? Com encontros divinos. Tem a ver com visitações de Deus. Deus falou, olha, a Fátima vai ter essa timeline. Eu vou visitá-la em 2018 nesse dia, em 2019, em março, em fevereiro, em abril. Então, a palavra determinados ali significa os dias que Deus virá me encontrar de forma especial. E sabe o que eu acredito? Que nesse tempo de isolamento social, Deus veio nos encontrar de forma especial. Nesse tempo eu falei para a Fátima que uma primeira palavra veio ao meu coração e eu compartilhei com ela. E a segunda palavra foi que esse é um tempo de reflexão. Esse é um tempo de nós olharmos para nós e para o Criador e entender para o que Ele nos designou aqui. Eu e você e a maior parte do mundo, e eu acredito que muitas de vocês, se não você, eu estava assim, com uma vida super corrida e que nós não estávamos olhando, talvez, para as estacas da vida. Nós não estávamos olhando para aquilo que era interessante na vida, mas nós estávamos reagindo à vida que o mundo estava propondo para nós. Ah, eu preciso correr, eu preciso ler um pouco mais, estudar um pouco mais, eu preciso ver um pouco mais de WhatsApp, um pouco mais de Telegram, um pouco mais de redes sociais. Chega, os nossos telefones apitavam, né? Porque a gente estava assistindo rede social demais, ou trabalhando demais, e de repente Deus nos chama, o mundo inteiro, para um encontro. E se você não teve um encontro durante esse isolamento social, esse encontro está marcado para você agora. Porque de tempos em tempos, Deus visita o mundo. Deus visita o mundo com novas estações, com novas estratégias, com novos insights. E o Salmo 139 está falando dessas visitas. E o que faz uma visita de Deus na minha vida? Uma visita de Deus na minha vida leva-me para o desígnio de Deus na minha vida. Deus não criou nada sem um desígnio. Tudo que Deus criou no planeta Terra é para resolver um problema ou foi designado para algo. Se você olha as borboletas, elas foram designadas para algo. Se você olha os pássaros, eles foram designados para algo. Se você olha a água, se você olha o ouro, o minério, as estrelas, tudo tem um desígnio. E aqui, nesse Salmo 8, está dizendo que eu e você fomos designados para ter domínio sobre todo o universo. Não é sobre as pessoas, mas são sobre as obras das mãos de Deus. Aqui é bem claro, não é para dominarmos o marido, as crianças, os filhos, os colaboradores, não, são as obras de Deus. E é tão incrível porque esse salmo fala, olha, eu te coroei. A Fátima citou duas outras coroas, mas esse salmo fala, eu te coroei de glória e de honra. Sabe o que significa a palavra glória? Abundância. Prosperidade, riqueza, esplendor. E a palavra honra similar. E a palavra domínio significa eu te dou governo. Ouse governar. Eu te dou governo sobre as obras. E quando você vai olhar a palavra obras é sobre produtos, sobre serviços, sobre empresas, sobre construções, sobre atividade. Então, Deus nos deu uma inteligência para governar sobre as obras e sobre as atividades que estão próximas de nós. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender para que obras nós fomos designados. Desígnio é uma descoberta que nós precisamos fazer durante a vida. E você sempre foi designado para um povo, para uma geografia, para um tempo. E isso sempre envolve pessoas e desafios. Então vamos lá. Para que geografia eu fui designado? Como você vai descobrir para o que você foi designado? Sabe aquilo que você ama fazer na vida? É uma pista das habilidades de Deus que estão dentro de você.
Sabe aquilo que irrita você na vida? É uma pista dos problemas que você precisa resolver. Aquilo que você ama é uma pista das habilidades que estão dentro de você. Eu amo conversar. Então, a pista da habilidade de Deus comigo é ficar conversando com vocês, entendeu? Eu amo sentar, tomar café, né, Fátima? Eu amo comer, isso é uma pista da habilidade. Não vamos colocar a habilidade negativa aí. Mas e aquilo que enfurece você, que tira você do sério, que você fica muito chateado? Você veio ao mundo para resolver aquilo que irrita você. Você tem uma essência dentro de você. E a sua geografia, ela pode ser uma geografia online, ela pode ser uma geografia offline, ela pode ser uma geografia literal, como ela pode ser uma atmosfera. Por exemplo, você falar, eu vim a esse mundo para ajudar pessoas a empreender. Empreender é uma geografia. Eu vim a esse mundo para ajudar famílias a serem reconstruídas. Família é uma geografia. Você precisa descobrir qual é a geografia que Deus enviou você. Quer ver? Quando Deus forma a nação de Israel, Deus faz 12 tribos. E cada tribo tem um desígnio. Cada tribo foi chamada para guardar uma área do arraial. Cada tribo foi guardada para estar estrategicamente diferente no exército. Cada tribo foi dada uma porção de terra diferente. De acordo com o quê? Com as suas habilidades. Então, que habilidades você tem? De fazer comida, habilidades de fazer gestão, habilidades com RH, habilidades intelectuais, você gosta de estudar, então você é uma conteudista. Você precisa descobrir as suas habilidades, porque elas são uma pista do que você veio fazer no mundo. E, de repente, nós não estamos na geografia que Deus nos chamou. E sabe, eu vi muita gente, como essa linda moça, senhora, que veio contar aqui o seu testemunho, mudando de geografia. Eu vi muita gente mudando de geografia nessa época. E sabe, todas as vezes que Deus quis elevar alguém na Bíblia, se você vai olhar, olha, eu acho que todas as vezes, sabe? Eu não vou dizer 100% das vezes, para não ser irresponsável, mas as que vêm à minha mente aqui, todas as vezes Deus mudou a família ou a pessoa de geografia. Deus mudou, inclusive, Jesus de geografia, ele foi nascer em uma outra geografia. José, Deus mudou José da geografia para levá-lo para próximo do desígnio dele. Ele era designado para ser o grão-vizir do Egito. Ele tinha tido um sonho. Talvez você teve um sonho e Deus mostra para nós onde vamos chegar. Ele não mostra como vamos chegar. Porque se ele mostrar como vamos chegar, a gente desiste. A gente fala, me deixa aqui em Ur dos Caldeus mesmo, com meu pai, que faz ídolo e tudo bem. Me deixa por aqui, eu prometo que eu não vou adorar os ídolos, que é Abraão, né? Mas eu já vou em Abraão. José, Deus fala para ele, olha, você vai ser esse rei, você vai comandar a terra, você vai ajudar a terra a passar por períodos dificílimos. Deus não mostrou para essa querida que contou o testemunho qual era o processo para ela ir para esse desígnio que Deus tinha para ela, para essa geografia. Então, Deus vai nos desafiar a mudar de geografia. Mudar de geografia é provocar alguma mudança no nosso dia a dia. Física, ou de modus operantes, ou na internet, ou algum curso, ou alguma faculdade. Então, José vai primeiro para onde? Para o poço. Depois José vai como escravo. Depois José vai para a prisão, fica um pouco pior. Mas deixa eu te dizer, você está num lugar que você considera o lugar mais longe do seu propósito? Você pode estar como José, há um dia, há algumas horas de ser chamada para o seu propósito. Porque para Deus não existem limitações de tempo e nem de geografia. Então José estava lá, naquela prisão, naquele calabouço. Mas lá era o último step, era o último degrau para chegar ao propósito dele. Dali, ele foi ser de escravo, de prisioneiro.
ele foi ser o quê? O governador do Egito. Deus não tem problemas com escaladas. Deus não tem problema com que você passe, que você saia do térreo e você chegue ao 11º andar sem passar por nenhuma das outras etapas. Sabe por quê? Porque você obedeceu o processo do seu desígnio. A Bíblia diz que José fala assim, que a Bíblia diz, aliás, sobre José assim, e todo o tempo Deus era com José. Deus era com José no lugar difícil e no lugar fácil. Então, ele estava passando pela escola do caráter, pela escola da personalidade, pela escola do comportamento com Deus. E Abraão? O que Deus fala para Abraão? Abraão, eu tenho uma promessa para você. Mas deixa eu te dizer, sai de Ur dos Caldeus. Qual é o seu Ur dos Caldeus? O Ur dos Caldeus era o lugar da parentela. Às vezes é necessário deixar a parentela. O Ur dos Caldeus era o lugar dos ídolos. Era o lugar da comodidade, da proteção. E para ir para o desígnio, geralmente eu vou passar por um lugar que não faz sentido. Por um lugar que parece um deserto. Que eu não tenho a proteção dos amigos e dos familiares. Você já se sentiu assim? Você fala, com quem eu posso contar agora? Talvez esse é o caminho para levar você ao seu desígnio. Não que eu acho que você tem que andar sozinho pela vida, mas às vezes existe uma temporada, existe um tempo, existe um dia que você vai se sentir solitário ali. Sabe por quê? Deus chamou foi a você, não foi a sua parentela. Deus chamou foi a você, não foi os seus melhores amigos. Tudo bem, pode ser que eles venham com você no desígnio, mas às vezes nós vamos ter que fazer decisões difíceis para mudanças. Mudanças sempre vão mostrar os nossos próximos passos. Mudanças sempre vão nos levar, quando você ouve a Deus sobre a mudança, sempre vai nos levar para mais perto de Deus. Esther, ela teve que sair de perto do tio dela e ir para o palácio. Mas nem sempre é um palácio o próximo passo. O próximo passo pode ser uma empresa desconhecida. Pode ser uma geografia desconhecida. Pode ser um lugar que nós julgamos que é um lugar mais abaixo. Mas deixa eu te dizer, se tiver uma voz, a voz do Espírito Santo dentro de você, ele vai te mostrar o caminho que você deve andar. Está lá em João 15:16. Ele é essa voz que vai nos mostrar o caminho. Então, a geografia que você está vai determinar o que você vai ver. Às vezes, você precisa sair de Ur dos Caldeus, porque o que você está vendo é idolatria. Às vezes, você tem que sair da prisão, porque o que você está vendo é restrições. Às vezes, você precisa sair da casa do tio, porque você não está enxergando a grandeza de um palácio. Então, a nossa geografia, ela precisa nos mostrar o futuro. Se você está em uma geografia que te mostra o passado, você está numa geografia errada. A geografia que leva você para o desígnio é a geografia que te conecta com o seu futuro.